Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, cidade das Flores. Hoje é dia 27 de agosto de 2020, quinta-feira, está um sol lindo, um sol de inverno muito gostoso, e desejamos a todos vocês que também esse sol possa iluminar os corações, os lares de cada um que agora estão junto aqui conosco no nosso Café com o Evangelho. Então, assim esperamos, nesse processo de compartilhamento, de crescimento juntos, porque não queremos ver ninguém na retaguarda, né? Nós daqui a pouco estaremos retornando da pátria espiritual para a senhora, que é todo mundo juntinho, né? Daqui a pouco, bom, eu disse que eu quero ser tataravó, então isso daqui a pouco ainda tem que levar pelo menos uns 30 anos, né? Mas o que são 30 anos para o espírito? 30 anos continua sendo daqui a pouco, diante da eternidade, né? Yes. Bom, essa semana o nosso convidado que está aqui conosco, um exemplo de espírita cristão, trabalhador, desde a infância já divulgando o espiritismo, o apóstolo do espiritismo, científico francês, Gabriel Delane. Gabriel Delane, que veio de uma família simples, família de operários, trabalhadores com muita luta, muita dificuldade, conseguiu se formar engenheiro, trabalhava na companhia Pop até os 35 anos de idade. Depois, bom dia, Cosme. Depois ele mudou de profissão, foi buscar uma outra forma de trabalho profissional, mas a doutrina espírita, essa ele nunca esqueceu. Então, aí, dando continuidade, ele estava lá com seus 23 anos, foi no ano de 1880, e quando pela primeira vez ele tomou uma parte ativa no processo de divulgação, e o que se deu lá no cemitério do Père Lachaise, em uma cerimônia comemorativa anual da desencarnação de Allan Kardec. Então contava 11 anos, que o mestre já tinha se despedido de nós, e já se notava então o ardente desejo do militante espírita, por que não? Em fazer compreendido o lado científico do espiritismo. E nesse esforço, ele aproveita que geralmente eram cerimônias muito concorridas e havia dirigentes espíritas, instituições espíritas, sociedades espíritas, federações, e às vezes com os pensamentos um pouco distorcidos da realidade, e era um momento então excelente para o chamado palanque espírita. E aí Gabriel Delane não perde oportunidade. É verdade. Lembrando que Kardec desencarnou em 31 de março de 1869. O Gabriel Delane, quando Kardec desencarna, ele tinha acabado de completar 12 anos, mas tinha convivido com Allan Kardec de uma forma assim, muito íntima. Kardec, amigo dos pais, ia visitá-los, levava brinquedos para o Gabriel. Gabriel sentava no colo de Kardec, ficava brincando de cavalinho no colo de Kardec. Então, era uma confraternização, assim, uma intimidade, uma afetuosidade muito, muito particular. E quando ele fala, tem a vez ali também de falar sobre, homenageando o codificador, em 1880, ele ainda era um jovem, 23 anos, mas ele também discursa ali em homenagem a Allan Kardec, que tinham 11 anos que Kardec havia desencarnado, e ele coloca aquela importância do codificador, a importância da doutrina espírita, e ele fala no seu discurso em homenagem a Kardec, que Allan Kardec, ele não veio trazer uma religião, ele não impôs nenhum culto. A moral que Kardec vinha ensinar era a moral de Jesus. Isso é muito importante nós termos isso em mente. Kardec, no início, inclusive, ele dizia que o espiritismo
era para todas as religiões, porque no início iam judeus, iam católicos, iam muçulmanos, todos participarem daquele encontro. Mas depois, com o tempo, as pessoas começaram a se afastar. Mas ele dizia, o Espiritismo estava aberto a todos que quisessem estar ali. E Gabriel Delany coloca, o Kardec não impôs nenhum culto. O que ele queria era ensinar essa moral de Jesus, destituída de qualquer falsa interpretação, porque na realidade, diz Gabriel Delany, o que Kardec doou à humanidade foi uma doutrina capaz de responder a todas as objeções da incredulidade e a todos os grandes problemas da razão. E você concorda com Gabriel Delany, Roberto? Inteiramente. Imagino se eu ia discordar. Não pelos seus fundamentos, é claro que eu concordo. Porque às vezes as pessoas concordam por concordar, mas tem uns fundamentos muito sólidos. Relendo isso aqui, eu me recordo de uma fala do Arnaldo Rocha, Arnaldinho, né, que conviveu tanto tempo com o Chico, que em determinadas instituições espíritas, ele chegava a sentir um cheiro de sacristia, porque estava se fazendo um igrejismo dentro do movimento espírita. E ora, se nem Jesus ousou fundar uma religião, Kardec não, mas ele tinha uma fundamentação melhor. Ele tinha uma conotação religiosa, mas não uma religião assim formal, com hierarquia, vestes, paramentos e cultos, incensos, nada disso. Então foi na simplicidade, tal como Jesus passou para ele, que fez-se voz dos espíritos da codificação, e ele também, então, não instituiu nenhum culto. É verdade. E precisamos tomar muito cuidado hoje, esse é um alerta que eu faço, e ao mesmo tempo, talvez nem se faça necessário para muitos, mas para alguns sim, e é para nós tomarmos esse cuidado. Não fazemos igrejismo, porque o Espiritismo não tem igreja, ele tem locais onde ele se reúne, que nós denominamos casa espírita, instituição espírita, centro espírita, mas enfim, não é igreja. Aproveitando, antes de continuarmos comentando o discurso de Gabriel Delany, em homenagem a Allan Kardec, mandando um abraço também para a Regiane, saudade Regiane, paz a todos, a família, saudades do Ju, diga para ele que estamos mandando um beijo, um abraço, é melhor dizer um abraço, né, porque adolescente agora tem que já ser com uma certa reserva, mas Gabriel Delany, ele continua falando no seu discurso que, com efeito, até aquele momento, as pessoas estavam vindo muito à doutrina somente pelo seu lado moral. O que já era muita coisa, Que já era muita coisa. Mas, se fosse aprofundado os estudos, o que queria se constatar ali, naqueles ensinamentos? Poder-se-ia também chegar às mais belas descobertas científicas, porque o Gabriel Delany ele buscou o lado científico da doutrina espírita, lembrando que os 3 apóstolos do espiritismo francês, considerado era Allan Kardec, Leon Denis na filosofia e o Gabriel Delany na ciência. Então ele diz, se aprofundar mais esses estudos, vai se perceber nos seus ensinamentos, nos ensinamentos da doutrina, as mais belas descobertas científicas. Mas ele não para por aí o seu discurso. É verdade. Olha só, a profundidade, o escalpelo, né, do nosso convidado, Gabriel Delany. Porque, evidentemente, é através das revelações mediúnicas que frequentemente se verte luz para a humanidade. Então, vamos ter que convir que a água, ela tomba para aqueles que estão sedentos, e somos nós. Ela tomba, então, ou seja, a luz, se faz com mais intensidade, do plano invisível para nós. O que nós consideramos invisível, na verdade, é um plano extrafísico de dimensões descomunais, muito acima dos nossos entendimentos, ainda muito pequenos. Então, como se negava a comunicação entre os 2 planos da vida, também se fechava portas a muitas descobertas.
E esse é que o Gabriel Delano está colocando aqui. Então, se há um campo de estudos ainda inexplorado, continua ele, é o que compreende as relações entre o mundo invisível e o nosso, inexplorado, porque se devidamente explorado, interpretado e apropriadamente aplicado, então nós daríamos saltos de gigantes. Até hoje a ciência mesmo acadêmica ainda não parou para esse aprofundamento. E mesmo nós espíritas, porque o espiritismo foi transferido em grande parte para o Brasil, nós não somos, como espíritas, pesquisadores em geral. Ficamos muito somente mais no lado da moral, da doutrina. A parte filosófica, a parte científica, ela não é muito explorada. Mesmo a parte moral, quando precisamos aprofundar os estudos do Evangelho, para conhecermos toda essa trajetória da primeira, da segunda e da terceira revelação, também não nos aprofundamos. Em geral, poucos são aqueles que se aprofundam na parte moral. Mas Gabriel Delano termina o seu discurso, não é verdade, Roberto? E ele, nessa finalização, ele diz: dia virá em que essas relações, fala das comunicações mediúnicas, relações entre os dois planos da vida, serão conhecidas como fenômenos estudados cientificamente e não serão mais segredos para nós. Vez por outra, nós fazemos uma conexão entre as obras da série espiritual, que é A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, e quando nós nos debruçamos sobre um desses livros que eu considero uma preciosidade pela sua fundamentação científica e avançando fatos que adiante seria confirmado, essa obra estaria na década de 40, 50, por aí, mas muito depois, então, viria a ser confirmado. Agora, nós estamos falando de alguma coisa ainda do século XIX, não é nem do século XX, mas anterior ainda. Então, já haveria ali uma assertiva, seria uma premonição do Gabriel Delano nesse discurso. Imagine, nesse discurso que se comemorava anualmente, né, o desenlace do codificador Allan Kardec, do outro lado, escutando, inspirando, como que impulsionando ele, quantos espíritos de igual estirpe e de hierarquia também tão elevada estaria ali favorecendo ele nesse seu esclarecimento, né, nessa sua lucidez. Mas o Gabriel, ele termina o discurso dizendo que, da mesma forma que aqueles primeiros apóstolos trabalharam com muito afinco e doaram a própria vida para que o cristianismo pudesse ser conhecido, a Boa Nova, porque a Boa Nova, Evangelho, significa Boa Nova. Essa Boa Nova pudesse ser divulgada e propagada, e os seus discípulos trabalharam com afinco. Gabriel Delano também faz essa promessa, que, se baseando no exemplo de Allan Kardec, que eles também fariam todo o esforço, todo o empenho para expandir as suas ideias, expandir os ensinos da doutrina espírita e semear por toda parte a Boa Nova. E aí a gente pode parar um pouquinho aqui para refletir. Gabriel Delano foi um daqueles que deram continuidade aos ensinos do Espiritismo. O Espiritismo já tem cerca de 160, um pouco mais, 163 anos, eu acho, mas muitos de nós ainda espíritas somos tímidos em pensar, em divulgar o Espiritismo e comentar, até em professar a nossa fé, dizer: eu sou espírita, você conhece, como Gabriel Delano fez com aquela vizinha com apenas 8 anos de idade. Meu pai é espírita, a minha mãe é médium, você nunca ouviu falar disso? Você não conhece? E com tanta convicção, com tanto desprendimento. E nós, muitas das vezes, ficamos tímidos. Mas Gabriel Delano diz: faremos, envidaremos todos os nossos esforços
para expandir suas ideias e semear por toda parte a boa nova. É um convite para todos nós, não nos sentirmos constrangidos. Não vamos para as praças públicas que nem precisa, mas às vezes um colega de trabalho, um vizinho, até um familiar que não conhece o Espiritismo, e a gente falar, mas com orgulho, não com constrangimento. Eu sou espírita. Não, falar, eu sou espírita, como Gabriel Delany falava. Não é verdade, Roberto? Eu até parodiando o querido niteroense, né? Grande divulgador, hoje, lá com uma obra fantástica, que é o Remanso Fraterno, falando do professor José Raul Teixeira, ele dizia o seguinte: olha, hoje é até VIP, né? Very important personal, você se proclamar espírita, porque os espíritos estão, isso aí comprovadamente, não sou eu quem digo, me apoio em dados, fatos. Eu estudei um pouco de estatística, então você não adianta discutir com os números, você tem que entender os números. Então, somos espíritas comprovadamente um daqueles que denota os maiores níveis de escolaridade, né, de intelectual e por aí vai. E também, olha, é muito em conta, né? Hoje você não paga nada para ser espírita. Agora, sobre os processos de divulgação, realmente precisamos afrontarmos os outros em praça pública, os grandes debates. Tiveram lá o seu momento, né, de inserção dentro do movimento espírita, num processo de cunha, né, de inserção de cunha, da divulgação espírita. Hoje não há mais necessidade. Hoje as ruas caminham pelos bits e bytes, pela internet, a santa internet, né? É verdade, podemos mandar uma mensagem, né, sugerir um livro. Hoje em dia, inclusive, tem tantas obras que a gente pode nós baixar temos gratuitamente. Temos né? o livro eletrônico, o e-book, né? Imagine. Então, podemos fazer a divulgação dentro do nosso próprio lar. Mas aproveitando para mandar um abraço também para o Arnaldo. Bom dia, Arnaldo. Que bom você estar aqui conosco. A Eudócia está no trabalho abençoado. Afinal de contas, alguém precisa trabalhar, né, Arnaldo? Um abraço para a Janete, para Eliane Galindo. Muito bom vocês aqui conosco. E mandando também nosso bom dia, um bom dia muito carinhoso para a nossa Leondina. A Leondina, ela nos convida com muita alegria, nos saudando, dizendo: sejam bem-vindos ao meu lar. Olha que bom. Nós Obrigado. Agradecemos a honra de podermos estar no lar de cada um de vocês nessa manhã. Um bom dia também para a Márcia, para a Daniele. Que bom vocês estarem agora de volta conosco, depois de já ter agora uma internet já fixa novamente. Ficamos muito felizes com essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Mas nós já estamos quase encerrando o nosso tempinho e nós queremos falar só mais um pouquinho sobre o Gabriel Delany, para que a gente possa dar continuidade amanhã. Lembrando que hoje é quinta-feira, amanhã nós encerramos a nossa visita aqui, o nosso visitante se despedirá de nós amanhã. Mas só para a gente fechar nesse discurso do Gabriel Delany, porque ele conseguiu, Roberto, honrar esse compromisso que ele propõe ali naquele discurso, quando ele diz que se esforçaria por envidar esforços para dar continuidade a essas ideias. Sem dúvida. E foi uma luta implacável, né? Sem ceder absolutamente a nenhum dos seus detratores, mas como recordei ontem, dentro do seu próprio território, os seus domínios, que é as chamadas academias, ele foi lá, bravamente defender os pontos de vista espírita e os fenômenos que é denominado de paranormal, fenômenos mediúnicos, absolutamente
dentro, coerente dos processos naturais. Não era nada absolutamente sobrenatural. Então, esse valente defensor do Espiritismo manteve essa solene promessa. E como nós também temos o dever moral de fazê-lo, né? Até os seus últimos dias. Ele imolou-se, nós sabemos, e vamos dar mais detalhes amanhã no epílogo, né? Dessa personalidade fantástica, um espírito de extrema simplicidade, mas de muita lucidez que esteve entre nós, do como ele encontrou dificuldade. Ele tinha todos os motivos para deixar somente ali no Père Lachaise essa sua mensagem como um arrobo, como uma vontade, um desejo, e parar por ali, mas não. Até os seus últimos dias ele trabalhou incansavelmente para tornar conhecida. Vamos usar uma expressão bem popular, e aí vem do latim, né? Urbi et orbi, quer dizer, para todo o mundo tornar conhecida essa ciência espírita, né? Então ele foi o apóstolo da ciência espírita, né? É, o apóstolo da ciência. Bom, hoje é quinta-feira, 20 horas nós temos o nosso curso de Espiritismo. Logo a seguir, no final do nosso curso, nós temos o passe magnético espiritual à distância, a magnetização das águas, das medicações. E amanhã, às 10 horas, o nosso convidado irá dar o seu último recado aqui na nossa semana, sua última mensagem. Mas é uma alegria muito grande estarmos com vocês. Aqueles que, porventura, ainda não conheçam os nossos canais do YouTube, do Telegram, entrem lá. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos fazer como Gabriel Delany, divulgar essa ciência espírita, divulgar a filosofia, divulgar a moral espírita cristã. Um dia abençoado para todos. Ué, a Celi está na rua, olha só, está na rua tomando sol, saiu para caminhar. Que maravilha, né? Olha só a Santa, a Santa te ajudando aí na sua caminhada, a Santa Internet, né? Então você está pegando esses raios de sol divinos, volte para casa bem energizada, com bastante paz, com bastante harmonia no coração, e aguardamos todos vocês às 20 horas hoje e amanhã, às 10 da manhã. Foi um prazer podermos compartilhar com vocês dessa manhã tão linda. Então, agradecendo a presença de todos vocês, particularmente um abraço muito apertado, saudoso, para o nosso primo Cosme, né, lá da freguesia do Ó de São Paulo. Abraço a querida Célia, né, todos os seus filhos e netos, né? Então, que é uma maravilha. Muito obrigado, foi um prazer. Agora esperamos que amanhã vocês estejam assim com as suas cargas emocionais bem equilibradas, porque fortes emoções virão nesse epílogo do nosso querido Gabriel Delany. Até amanhã, se Deus quiser.